a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos fazer a nossa revisão, continuando a relembrar alguns conteúdos que vão ser importantes para a avaliação de vocês, para as atividades de vocês, para as questões que vocês vão observar nessa semana de provas que se aproxima, ok? Antes de mais nada, eu peço a vocês, alunos que estão online, que vocês verifiquem, né, as atividades que nós já passamos ao longo desse bimestre, que atualizem essas atividades e sigam as instruções no final do vídeo que eu passo para vocês em relação às atividades do caderno, ok? No mais é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês tirem dúvidas se for necessário, eu vou estar à disposição para ajudar vocês, ok? Então é isso e vamos à nossa revisão da disciplina de História. Então, gente, bom dia. Nós vamos dar continuidade, né, à nossa revisão que nós iniciamos semana passada sobre alguns conteúdos que vão estar presentes na avaliação bimestral de vocês, ok? Nós vamos falar um pouco, já vimos um pouco, né, na aula anterior sobre alguns aspectos, como, por exemplo, a questão da mineração no Brasil, da sociedade mineradora brasileira, né, sobre como que se dava o processo de exploração, né, do ouro aqui no Brasil. Vimos também como que o Brasil, aos poucos, né, com essa descoberta dessas atividades, aliada a ela também a descoberta das chamadas drogas do sertão, como que o Brasil, aos poucos, ele foi expandindo o seu território, né, como que aos poucos o Brasil ele foi avançando rumo ao interior, né, passando até a questão do Tratado de Tordesilhas, né, que o Brasil havia assinado, Portugal, na verdade, havia assinado com a Espanha, né, a colonização portuguesa ela foi expandindo para além, né, entrando mais além, vamos dizer assim, do tratado, da linha do Tratado de Tordesilhas, né? Vimos como que funcionava o processo de fiscalização e o processo de envio do material, dos recursos, né, do ouro para a metrópole portuguesa, certo? E também começamos a ver um pouco sobre o processo da Revolução Industrial, né? Nós chegamos a ver as origens, né, desse evento importante para a história da humanidade como um todo, né? O que afetou significativamente no processo de produção, né, nos mecanismos de produção, depois nos mecanismos de transporte, nos mecanismos de abastecimento, entre outros fatores, né? Nós vamos ver que a Revolução Industrial ela teve um peso bastante significativo nisso, né? Nós vamos ver também a divisão, as fases da Revolução Industrial, como que foi cada uma das fases, né? Por exemplo, na primeira fase, como que a Inglaterra ela se beneficiou desse processo de industrialização e além de outros fatores, como por exemplo a questão dos recursos, da matéria-prima, da mão de obra, né? Vamos dizer assim. Vamos ver também, vimos na verdade na segunda fase, como que aconteceu a desconcentração industrial, né? Como que outros países eles acabaram a criar, vamos dizer assim, os seus parques industriais. Destaque especial ali para a França, para os Estados Unidos, para o Japão, depois a Alemanha, a Itália, né, e outras regiões do mundo. E falando em Japão, nós vamos ter também um destaque para a Revolução Industrial Japonesa, que teve um aspecto bastante diferenciado, né, quando nós falamos ali um pouco sobre a Era Meiji, né? A Era Meiji ela foi um processo de avanço tecnológico no Japão bastante significativo, porque antes da Era Meiji, antes do imperador Meiji subir ao trono, o Japão ele vivia uma política de isolamento de toda a comunicação exterior, né? O Japão ele vivia numa espécie de semi-feudalismo, né, dentro do seu território, que era o governo dos shogunatos, que era o governo dos shoguns, que eram lideranças territoriais, lideranças militares territoriais. Porém, com a chegada do imperador Meiji, o Japão ele se transforma, ele se moderniza de uma forma muito rápida, acelerada, né? Tornando o Japão uma potência industrial em pouco tempo depois, ok? Nós vimos como que se deu esse processo da Era Meiji, quais foram as consequências
entre outros fatores. Ok? Vamos avançando aqui então e vamos entrar agora um pouco na questão da Revolução Burguesa, das revoluções burguesas e como que isso acabou acontecendo, né? Como que isso foi influência, né? Até mesmo depois para outras regiões e como que isso ajudou, auxiliou a burguesia a conseguir os seus objetivos. Ok? Vamos lá. A primeira questão ela vai falar um pouco aqui sobre a Revolução Gloriosa, uma das muitas revoluções francesas que aconteceram ali no século XVII. Ele quer saber do que se tratou essa revolução e quais foram as consequências dessa revolução para a política inglesa nesse período. Né? A Revolução Gloriosa, vamos dizer que ela resultou na queda do rei Jaime II do trono inglês. Por quê? Ele havia cometido os mesmos equívocos, os mesmos erros que os outros antecessores deles fizeram. Né? A burguesia inglesa ela ficava concentrada no parlamento, ou seja, ela queria que o parlamento britânico tivesse mais condições de propor situações, de propor questões, né? Tivesse mais voz, mais poderes, vamos dizer assim. Né? Porém, o Jaime II, além dele querer restaurar o absolutismo que existia na época, por exemplo, da Elizabeth I, né, da dinastia dos Tudors, né, ele queria restaurar o absolutismo daquele padrão e queria retornar o catolicismo como religião oficial do Império. Né, sendo que há alguns anos atrás, né, o rei Henrique VIII ele destituiu o catolicismo do lugar de protagonismo que havia lá na Inglaterra, né, inaugurando o seu próprio sistema religioso, que foi o anglicanismo, né, e tornando assim o rei Henrique e seus sucessores césaropapistas, né, que eram os detentores tanto do poder terreno, do poder político, quanto do poder religioso. Né? Mas, enfim, o que foi a Revolução Gloriosa? Ela foi a queda do Jaime II, do trono inglês, e foi substituído pela rainha Maria II e pelo seu esposo, Guilherme de Orange. Né? O Guilherme de Orange era um príncipe que tinha, né, parentesco com a família real inglesa, mas era um príncipe que morava ali na região da Holanda, era um holandês. Né? Essa foi a consequência mais imediata, vamos dizer assim. Porém, a consequência a longo prazo, a consequência mais marcante, vai ser o fim do absolutismo britânico por completo, né? Com o surgimento da monarquia parlamentar constitucional, aonde o rei ele tinha que acatar, tinha que ter os seus pedidos acatados pelo parlamento. O parlamento decidia se as manifestações do rei, as ideias propostas ao rei, ou até mesmo entre os próprios parlamentares, se essas ideias elas poderiam avançar ou não. Né? A frase que muito lembra essa questão da redução dos poderes do rei na Grã-Bretanha em favor do parlamento é a seguinte, é que o rei reina, mas ele não governa. Né? Ou seja, o papel do rei ali seria meramente cerimonial. Ok? Isso marca, então, o avanço do parlamentarismo e o avanço da burguesia britânica, enfim, ao poder desejado. Ok? O que seria, então, ainda continuando um pouco sobre a Revolução Burguesa, o que seria o Bill of Rights? Né? Numa tradução imediata, seria a Declaração dos Direitos. Só que nós vamos ver o que seria, o que tratava essa Declaração dos Direitos. Foi uma carta de direitos criada e aprovada pelo Parlamento Britânico em 1689. Né? Foi um importante avanço democrático na Inglaterra, né? No século XVII, como, por exemplo, eu já havia falado para vocês anteriormente, essa Revolução Gloriosa e esse Bill of Rights, eles seriam os principais executores, vamos dizer assim, do absolutismo. Esses dois eventos, eles enterram de vez o sistema absolutista que acontecia na Inglaterra, né? Dando origem, então, ao parlamentarismo, né? Garantindo direitos individuais, garantindo, entre vários outros fatores que pesaram significativamente na vida e na sociedade britânica após esse momento do Bill of Rights. Ok? Então, gente, dito isso, nós vamos aqui avançando para a próxima questão, né?
como nós já falamos aí, o Bill of Rights ele foi um marco na mudança política inglesa, né? Ela sai de um absolutismo esclarecido, né, escancarado, né, vamos dizer assim, e entra numa monarquia parlamentarista, onde o rei tem seus poderes reduzidos. Ok? Agora nós vamos para uma parte importante, vamos dizer assim, da nossa revisão, né, que é o conteúdo, sem sombra de dúvidas, o conteúdo mais importante para nós compreendermos, né, alguns conceitos de hoje, por exemplo, como liberdade, igualdade, fraternidade, né, essas coisas. Nós temos que compreender um pouco esse conteúdo, que é a Revolução Francesa, que foi um marco, né, vamos dizer assim, da transição da Idade Moderna, né, tudo isso que nós estávamos vendo ainda era pautado pela Idade Moderna, para nós avançarmos e entrarmos de vez na Idade Contemporânea, né, é o marco principal nessa transição, ok? Mas para nós entendermos a Revolução Francesa, nós temos que entender como que a França era antes da Revolução, né? Nós já chegamos a ver no bimestre passado, se eu não me engano, sobre o antigo regime. O antigo regime ele mostra muito bem como que funcionava, a sociedade francesa, né? E a sociedade francesa, quando nós falamos ela na sociedade do antigo regime, antes da Revolução, nós dizemos que ela era dividida em estamentos, ela era estamentada, estamental. Professor, o que significa isso então? Significa dizer que ela era dividida em classes sociais definidas, desiguais e distintas, né? Ou seja, existiam os três grupos que nós vamos conhecer e que nós vamos ver mais adiante como os três estados, né? Nós tínhamos ali o clero, nós tínhamos a nobreza e nós tínhamos o terceiro povo, que era a burguesia, os profissionais liberais, os camponeses, entre outros, né? Essa divisão de classes, elas eram totalmente estratificadas. O que é esse estratificado, professor? Cada um tem as suas características em comum, não se misturam, né? Ou seja, a mobilidade social, por exemplo, se uma pessoa estava aqui na burguesia, na época antes da Revolução, e ela queria migrar para a nobreza, era quase que impossível disso acontecer, né? Não havia casamentos, por exemplo, de pessoas da nobreza com pessoas da burguesia, né? Com pessoas ligadas ao clero e pessoas ligadas à nobreza, né? Não havia isso, né? Apesar de que alguns membros da nobreza acabavam integrando o clero, né? Porque o que ficava ali no clero? Geralmente eram os líderes religiosos mais patenteados, vamos dizer assim, cardeais, arcebispos, né? Entre outras pessoas, ok? A nobreza eram as pessoas ligadas ao rei, né? De fato, os militares, né? Líderes militares, entre outras pessoas. E a burguesia era o terceiro estado, né? A burguesia, juntamente com o pessoal ligado à população mais baixa, vamos dizer assim, né? Então, esses estamentos eles eram estratificados, não havia a questão de mobilidade, você não podia subir socialmente, né, vamos dizer assim, entre outros fatores, ok? Basicamente essas seriam as características gerais dessa sociedade estamental, né? E aí, quando a gente fala dos três estados, né, nós temos que ver como que era a relação entre eles, e isso está bem explícito, está bem óbvio como que era a relação. Era uma relação desigual, né? Por quê? Enquanto que a nobreza e o clero, elas viviam todo um luxo, toda uma ostentação, né? Essa ostentação e esse luxo era pago pelo pessoal do terceiro estado. Até porque os nobres e o pessoal do clero não pagavam impostos. O único estado que pagava imposto na Revolução Francesa era o terceiro estado, era a burguesia, eram os profissionais liberais, eram os camponeses. Esses pagavam o imposto. E todo esse imposto era dividido entre a nobreza e o clero, né? Chegou um momento antes da Revolução que se tornou insustentável pagar o imposto, né? Continuarem pagando os impostos. Por quê? Tinha a questão política, a Inglaterra, a França, ela tinha acabado de perder uma guerra para os ingleses, né? Tinha a questão climática, eles estavam enfrentando problemas climáticos significativos, né? Que acabaram dificultando e prejudicando as colheitas,
né? E todos esses fatores acabaram diminuindo, né, a condição de vida deles, né? Eles não tinham condições nem para si mesmos, quanto mais para continuar pagando os impostos. E tudo isso foi antes do processo revolucionário, alguns meses antes do processo revolucionário, em 1789, ok? E só que para a nobreza e o clero não tinha essas justificativas, era necessário eles pagarem os impostos, né? Para eles assim poderem continuar com a sua vida de opulência, né? De riquezas, né? Entre outras coisas, ok? Vamos aqui então já entrando de vez no contexto revolucionário. O que seria a Assembleia dos Estados Gerais? Né? Nós vamos ver que já o descontentamento do terceiro estado se torna muito grande, né? E aí o rei, na época, né, o Luís, ele tenta algumas medidas, para amenizar os ânimos. E aí ele faz essa convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Mas do que se tratava, né? Essa Assembleia dos Estados Gerais. Vamos ver aqui que ela basicamente era composta por representantes dos 3 estados. Tinha um representante do clero, tinha um representante da nobreza e tinha um representante da burguesia, né, do terceiro estado, né? Era o órgão francês que mais queria representar o corpo da nação, né, a sociedade como um todo. Porém, era algo bastante desigual para o terceiro estado. Por quê? Quais eram os tópicos, né, as temáticas dessa reunião, dessa assembleia? Era principalmente a questão dos impostos, como queria ficar a manutenção dos impostos, como queria ficar a questão da arrecadação, né? O terceiro estado, ele obviamente se recusou a continuar pagando ou aumentarem a carga de impostos, uma vez que só eles pagavam. Porém, aí começa o primeiro entrave do processo revolucionário com a Assembleia dos Estados Gerais, né? Os 2 estados se uniam sempre que a deliberação do terceiro estado ia contra eles. E sempre o terceiro estado perdia por 2 votos a 1, né? Sendo que chegou um ponto que o terceiro estado ele passa a reivindicar que não seja voto censitário, que não seja voto por classe, mas que seja um voto universal. Nesse caso, o terceiro estado iria ganhar, porque mais de 80% da população, 90% da população, era composta pelo terceiro estado, né? Os restantes ficavam ali divididos entre a burguesia, entre o clero e a nobreza, na verdade. Ok? Obviamente, essa deliberação também não foi aceita, e aí nós vamos desencadear, então, o início da Revolução Francesa propriamente dita, né? O terceiro estado ele passa, então, a se rebelar, ele abandona a Assembleia dos Estados Gerais e convoca a Assembleia Nacional, né? Que é composta apenas pelos membros do terceiro estado, formando, assim, leis e diretrizes, né, da França revolucionária. Só que qual era o intuito dele em convocar essa Assembleia? Nós vamos ver aí que o objetivo principal era acabar com os privilégios do que a nobreza e o clero estavam usufruindo durante o antigo regime, né? Criar políticas que acabassem com essa questão da exploração dos 2 estados no terceiro estado, né? E tentar algumas demandas que fossem de encontro com o que a população realmente estava necessitando e precisando, né? Basicamente, esses eram os principais intuitos do terceiro estado em convocar uma Assembleia Nacional. Eles queriam criar uma nova constituição para o governo francês, uma constituição que não fosse tão estratificada como era o antigo regime. Basicamente seriam então essas as demandas, né, que o intuito que o terceiro estado iria em convocar a Assembleia Nacional. Nessa fase, vamos dizer assim, quando os grupos populares, a burguesia, ela começa a ascender no poder, nós vamos ter algumas divisões dentro dessa própria classe, vamos dizer assim, né? Dentre elas, nós vamos ter essas mais destacadas, que vão ser os jacobinos, os girondinos e os sans-culottes, né? Nós vamos ver o que cada uma delas representava nesse contexto, ok? Os girondinos, eles faziam parte do grupo político mais moderado ali da burguesia durante o processo da Revolução Francesa, né? Eles tinham ali entre eles o pessoal da alta burguesia, aqueles que tinham muitas posses, vamos dizer assim, né?
aqueles que eram relativamente mais abastados financeiramente. Eles estavam ali do lado dos girondinos, ok? Os jacobinos, eles já eram, vamos dizer, aquele pessoal do meio para baixo, vamos dizer assim, economicamente falando, entre a galera ali da burguesia. Seria a baixa burguesia, alguns profissionais liberais, né? Alguns pequenos produtores camponeses, ok? A princípio, os jacobinos eles tinham uma posição moderada, uma posição tanto quanto que tranquila, né, em relação às demandas que a revolução estava trazendo. Porém, quando Robespierre ele assume a liderança dos jacobinos, eles já passam a ter uma posição bem mais radical. Não tão radical quanto os sans-culottes. Né? Os sans-culottes eram trabalhadores urbanos, eram pequenos comerciantes, eram artesãos ou desempregados até. Né? Eles eram os grupos mais radicais da Revolução. Né? E era um grupo que tinha um apoio amplo da população, porque as demandas que eles propagavam eram demandas um tanto quanto que imediatas, né? E os sans-culottes foram a base de apoio dos jacobinos quando Robespierre, por exemplo, ele assume o poder, né? E ele vai instituir, por exemplo, a fase que vai ser conhecida como a fase do terror, né? Na Revolução Francesa, ok? Basicamente era essa divisão. E os sans-culottes eles tinham esse nome por conta das roupas que eles usavam, né? As calças geralmente não chegavam a cobrir os tornozelos, né? E aí é por isso que eles diziam, né? Eram chamados nesse termo, ok? Vamos avançando aqui então para falar justamente dessa questão da República do Terror, né? O que se tratava a República do Terror ou o que se tratava o terror propriamente dito, né? Foi uma das fases mais conturbadas da Revolução Francesa, ok? O período do terror ele vai de 1792 até 1794, né? Durante a Revolução. Nessa fase houve perseguições religiosas, perseguições políticas, houve uma guerra civil, e sem contar, gente, também que durante toda a Revolução Francesa, pelo fato de como que ela se deu, como ela aconteceu, obviamente as nações europeias vizinhas, elas ficaram atemorizadas com aquilo e começaram a planejar e a executar invasões contra o território francês e contra os protetorados que a França tinha, né? Surge aí então as primeiras coalizões, né, que vão ser comuns durante esse processo revolucionário e depois desse processo revolucionário. Vocês vão entender o porquê, né? E dentre esses períodos, né, essas situações, acontecia, né, as guerras civis entre os grupos divergentes da Revolução. Tinha lá os girondinos e tinha os jacobinos. Né? Os jacobinos, com o apoio dos sans-culottes, com a liderança do Robespierre, assumem a liderança da Revolução e instituem o terror. Né? Nesse período vai ser muito comum o uso da guilhotina. Né? A guilhotina vai ser praticamente, as execuções por guilhotina vão ser praticamente que diárias. Né? Todo dia alguém iria estar condenado a morrer guilhotinado. Né? Essa era a fase do terror. E isso, obviamente, causou muito medo na população. Né? A população em geral passou a deixar de apoiar um pouco os sans-culottes e os jacobinos por conta dessas práticas bastante agressivas que eles utilizaram durante o terror, ok? E aí nós vamos ver então agora uma outra fase, que vai ser o diretório. O diretório vai ser a retomada dos girondinos ao poder na Revolução, né? Após esse período todo de medo que foi causado pelo terror, né? O terror jacobino, né? Eles vão criar essa instituição do diretório. Né? O diretório seria basicamente a condução de pelo menos 5 pessoas, né? 5 pessoas iriam ser escolhidas pelo legislativo, né? Que iriam comandar, né, as políticas gerais para o governo francês. Né? O legislativo era escolhido pelo voto censitário, novamente o voto censitário entra, né, como definição, né? Acaba-se aquela questão que os jacobinos haviam instituído do voto universal, onde todos votavam. Né? Havia critérios para que as pessoas pudessem votar. Geralmente, critérios econômicos eram um diferencial. Ok? E aí, por fim, nós vamos ter aqui o golpe do 18 Brumário. Né? O que seria esse golpe do 18 Brumário? Né?
O golpe do 18 Brumário ele vai ser oficialmente o fim da Revolução Francesa, porque vai ser uma manobra política que vai manter, vai garantir com que a alta burguesia, né, ali encabeçada pelos girondinos, ficasse com o poder definitivo, né? Nesse movimento do golpe do 18 Brumário, o diretório ele vai ser extinto e vai ser substituído pelo consulado. O consulado vai ser o comando de uma única pessoa, né? E para não ter uma característica tão autoritária assim, os girondinos, a alta burguesia, ela escolhe uma liderança militar, mas que tinha amplo apoio do povo, que era o general Napoleão Bonaparte. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome. O Napoleão Bonaparte tinha feito uma excelente campanha na Áustria, tinha lutado contra os britânicos no Egito, tinha voltado para a França e começou a investir na sua carreira política, né? E o consulado foi o pontapé inicial para o que nós vamos chamar de era napoleônica, né? Encerra-se aí então a Revolução Francesa, toda a história da Revolução Francesa, e dá-se origem a um outro período de poder centralizado, né? Não nos mesmos moldes do absolutismo, vamos dizer assim, mas ainda assim vai ser um poder centralizado, que vai ser o poder nas mãos do Napoleão Bonaparte, ok? Gente, basicamente esse foi o conteúdo, ok? Voltado para a avaliação de vocês. Esse foi o conteúdo voltado para a avaliação de vocês, ok? Como vocês puderam observar, o último capítulo ele não vai estar presente na avaliação, né, da repercussão iluminista. Ele foi apenas redirecionado para o trabalho de vocês, ok? Em relação a cadernos, e agora eu falo com o pessoal online. Em relação a livro, caderno, todas as atividades que eu passei para vocês aqui, incluindo esta revisão, eu quero que vocês enviassem até quinta-feira, ok? Queria que vocês enviassem até quinta-feira para que eu possa colocar como nota de caderno de vocês, ok? Em relação ao livro, vocês façam as atividades, os exercícios do livro de atividades e do livro didático até o capítulo das revoluções burguesas. Apenas esse. Se você já fez essas atividades, ótimo. Apenas atualize as que você deixou de fazer até as revoluções burguesas, tanto no livro quanto no livro de atividades, né? Essas atividades ao todo vão ser como notas de livro de vocês, ok? Quem ainda não entregou o trabalho, por gentileza, envie o trabalho aqui para a escola, certo? Para que eu possa fechar também a nota de vocês. E no mais é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que essa revisão ela possa ter sido útil a vocês, né? Que vocês possam ter tirado bastante proveito dela. E no mais é isso. Um forte abraço a todos, que todos fiquem bem e até a nossa próxima aula.